Neste vídeo, exploramos uma terra distante e misteriosa, onde a natureza é rigorosa e imprevisível, e a vida é desafiadora. Este lugar está escondido nas vastas paisagens nevadas da Sibéria, na aldeia de Shivjik, situada no distrito de Tchyzel, na região de Kemorovo, dentro da Federação Russa. Em 5 de setembro de 1969, uma data que ficaria marcada na história, Alexander Mazalagin, um chefe de minas experiente e respeitado, recebeu uma mensagem preocupante. Um de seus mineiros havia encontrado um sarcófago de mármore, enterrado a 70 metros de profundidade. Rapidamente, Mazalagin notificou as autoridades sobre o misterioso artefato. Os rumores entre os mineiros se espalharam rapidamente. Eles vão levar isso de nós, resmungavam, e nós que encontramos ficaremos de mãos vazias. Nem vão nos dizer o que havia dentro. Mas Mazalagin estava decidido. O sarcófago precisava ser trazido à superfície. Esta descoberta poderia mudar a história. Movidos pela esperança de encontrar um tesouro, os mineiros persistiram, cada golpe de picareta os aproximando mais do segredo dentro do artefato de mármore. Ao abrir o sarcófago, não encontraram os esperados objetos de ouro e pedras preciosas. Em vez disso, em um líquido rosa estranho, jazia uma jovem de beleza refinada, esculpida pela natureza como um buquê de flores. Parecia ter entre 25 e 30 anos, com cerca de 170 a 180 centímetros de altura, olhos azuis abertos voltados para o céu e cabelo castanho escuro caindo em cascata sobre os ombros. Seu vestido branco de renda bordado com flores lhe dava uma elegância atemporal. Ao lado de sua cabeça, escondida no líquido, havia uma pequena caixa metálica preta, que à primeira vista parecia um dispositivo moderno, mas ninguém sabia o que realmente era. Um dos mineiros, curioso e descuidado, provou o líquido. A semana seguinte foi um pesadelo. Ele perdeu a sanidade e, no rigoroso inverno siberiano, congelou até a morte do lado de fora de sua casa. A jovem foi apelidada de Princesa do Cardo. Parecia ter sido lançada no nosso tempo há milhões de anos. Poucas horas após sua descoberta, homens em trajes protetores cinza surgiram, tentando evitar que qualquer detalhe sobre a princesa fosse revelado. Eles dispersaram a multidão reunida e levaram o sarcófago para um destino desconhecido em um helicóptero. Mais tarde, na cidade siberiana de Novosibirsk, um cientista apresentou suas hipóteses, sugerindo que a princesa tinha centenas de milhões de anos. O líquido rosa e os tecidos de suas roupas eram mistérios que a ciência ainda não conseguira desvendar. O jornal local publicou um artigo modesto sobre a descoberta. Quando todos achavam que a história tinha terminado, algo inesperado aconteceu. Os homens de terno cinza retornaram à vila, confiscando todas as publicações com o artigo. Negaram a existência da princesa e tentaram apagar todas as evidências. O cientista de Novosibirsk e o editor do jornal foram punidos por tentarem revelar a verdade que o Estado tentava esconder desesperadamente. Segundo fontes não confirmadas, todas as testemunhas do evento morreram misteriosamente alguns anos depois. Teriam sido vítimas dos vapores tóxicos do líquido rosa ou eliminadas pelas forças sombrias da KGB. A verdade pode nunca ser conhecida, mas hipóteses e especulações continuam a circular. Alguns especulam que a Princesa do Cardo pode ter sido uma representante de uma antiga e avançada civilização extraterrestre. Essas teorias da conspiração têm ganhado popularidade entre o público, enquanto o governo continua a negar sua existência. Cientistas que ainda trabalham no caso tentam descobrir como essa princesa poderia ter vivido há pelo menos 800 milhões de anos, durante a era paleozoica, muito antes dos dinossauros e antes da formação do primeiro carvão no planeta. Alguns anos após a descoberta da Princesa do Cardo, as margens de Shavska foram novamente cercadas, desta vez por um exército de especialistas e trabalhadores enviados para procurar mais artefatos. A área ao redor do local da descoberta original foi cuidadosamente isolada, com pessoal militar mantendo os curiosos afastados. Uma noite, alguns soldados decidiram visitar um bar local. Já um pouco bêbados, um deles revelou o segredo mais significativo relacionado à sua presença. Mais 3 sarcófagos, semelhantes ao primeiro, foram encontrados nas escavações. Essa nova informação levantou uma onda de perguntas, sendo o maior mistério como o corpo da Princesa do Cardo foi preservado por tantos anos sem mostrar sinais de decomposição. Ela não parecia morta, apenas adormecida. Por causa disso, muitos a chamavam de a verdadeira Bela Adormecida. Parece que a princesa de Tchyzel não é a única de sua espécie. Nos dias distantes da antiga Roma, quando o império florescia e a civilização estava no auge, um mistério foi criado. Na era de Cícero, um dos maiores oradores e estadistas da história de Roma, um segredo foi enterrado. A história de uma jovem que muitos acreditavam ser sua filha.
Seu corpo foi encontrado em um sarcófago criado com tanto capricho que parecia intocado pelo tempo. Mais incrível ainda era o fato de que, dentro do sarcófago, seu corpo estava envolto em um líquido transparente que aparentemente o mantinha em perfeito estado de preservação. Muitas tentativas foram feitas para determinar a composição desse líquido, mas os cientistas sempre enfrentavam o desconhecido. O líquido era tão misterioso quanto a mulher. Ao longo dos anos, muitos questionaram a identidade da jovem. Ela era realmente filha de Cícero ou apenas uma mulher que morreu em sua época? No Extremo Oriente, nas terras místicas da antiga China, um novo capítulo da nossa história estava começando. Além dos muros espessos de palácios impressionantes e das profundezas rasas de tumbas antigas, arqueólogos descobriram algo extraordinário. O corpo de uma jovem selado em um sarcófago, completamente coberto por um líquido misterioso. Quando o sarcófago foi aberto, o líquido evaporou imediatamente. Tudo aconteceu tão rápido e de maneira imprevisível, deixando apenas o corpo da mulher em sua beleza intacta. Ela estava lá, em paz e majestade, como se ainda estivesse adormecida. Os cientistas ficaram chocados. O líquido misterioso que evaporou tão rapidamente ao contato com o ar era algo que eles nunca tinham visto. A história da princesa do Cardo revelou-se muito maior e mais complexa do que inicialmente se supunha. Havia muito mais do que nossos olhos podiam ver. O mistério relacionado à princesa e a outras belezas secretas do passado se aprofunda, e as perguntas se multiplicam. Quais são esses líquidos misteriosos que mantêm os corpos antigos em um estado tão preservado? Que tecnologia ou conhecimento foi usado para conseguir isso? E mais importante, de onde vieram essas mulheres e por que foram enterradas dessa maneira? As histórias sobre a misteriosa descoberta espalharam-se por todo o país, gerando discussões acaloradas em todos os lugares. Alguns especulavam sobre civilizações antigas avançadas, extraterrestres antigos ou até mundos paralelos. Outros sugeriam que esses eram rituais religiosos realizados por cultos antigos que buscavam o caminho para a vida eterna. Cada uma dessas possíveis respostas alimentava a imaginação e despertava a curiosidade pública. Para muitas pessoas, isso é tão intrigante quanto assustador. O mistério da princesa do Cardo e outras como ela continua sem solução, preservando o segredo e o enigma que mantinham no coração de seus sarcófagos. O que mais nosso planeta, cheio de mistérios e segredos, esconde de nós? Ou o que um grupo de pessoas está escondendo de nós, decidindo o que revelar e o que não? Obrigado por estar conosco novamente. Você encontrará mais vídeos interessantes e semelhantes em nosso canal. Até mais.